Estamos de volta e chegou a hora de falarmos sobre dormir. Que coisa boa, né? Para muitos é o melhor momento do dia, mas para outros significa um martírio. De acordo com uma pesquisa americana, o sono do brasileiro é o terceiro pior do mundo. O fato é que a longo prazo a privação do sono pode trazer vários danos à saúde. Por isso que aqui comigo eu trago a neurologista Alessandra Zanata, que vai nos dar umas dicas valiosas, né? Pra gente ter realmente um sono mais tranquilo, né, Alessandra? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, qual que é a função do sono para o nosso organismo? O sono ele tem inúmeras funções, mas a principal é nos restabelecer para o próximo dia, nos ficarmos dispostos, né? Além de ter uma função de nos proteger. Por exemplo, a gente tem substâncias que são produzidas durante o sono. Por exemplo, a criança que não dorme bem, ela não cresce bem porque não produz o hormônio do crescimento, que é o GH. Ou seja, é muito importante realmente o sono. E falando nisso, antes de a gente continuar esse bate-papo, na verdade a Alessandra está aqui comigo para assistir essa reportagem que eu e Luiz Figueroa fizemos sobre como escolher o travesseiro e o colchão ideal para que realmente tenha uma noite de sono mais tranquila. Vamos conferir? Um terço da vida você passa dormindo. Você tem noção disso? É o mesmo que dizer que uma pessoa de 50 anos passou pelo menos 16 anos assim. Por isso, prestar atenção no local onde você passa a noite é fundamental para evitar problemas de saúde. Afinal, ninguém merece uma noite mal dormida, não é mesmo? Já que passamos tanto tempo nesse ambiente aqui dormindo, vale lembrar que tem que tomar certos cuidados, tanto na escolha do colchão, quanto também no travesseiro. O Eduardo passa pelo menos 2 semanas do mês dormindo em hotel por conta da profissão. E isso já deu muita dor de cabeça para ele. Eu demoro a dormir, acordo várias vezes durante a noite e incomoda, assim, principalmente o torcicolo que gera no outro dia. E esse incômodo a longo prazo pode trazer muitos problemas, inclusive acelerar esse desgaste natural dos discos. Afinal, tanto o colchão quanto o travesseiro têm função importante para alinhar a coluna na hora de dormir. Uma noite mal dormida, forçando a região cervical, a pessoa pode acordar no outro dia com torcicolo, pode acordar com dor de cabeça. A pessoa pode ter enxaqueca e ser um dos desencadeadores da enxaqueca. No caso do colchão, o ideal é que você procure por aquele que seja firme, o que não quer dizer que seja desconfortável. Ele tem que fazer uma sustentação. O peso da pessoa, ou o peso do casal em cima do colchão, ele não pode ser o suficiente para, com o tempo, ir deformando essa sustentação. Já na escolha do travesseiro, é importante que você perceba a forma como você costuma dormir. A posição mais indicada por especialistas é a posição de lado. Tá? Mas muita gente não consegue dormir nessa posição. Então tem gente que dorme de barriga para cima e de bruços. Então, para minimizar o fato de você estar dormindo na posição errada, a pessoa pelo menos tem que estar com o travesseiro correto, né? Então a gente fala, quem dorme de lado precisa de um travesseiro mais alto para justamente ocupar esse espaço entre o ombro e o pescoço. De preferência aí com um travesseiro de corpo entre as pernas, para que ela mantenha a coluna alinhada durante todo o sono. Caso ela não utilize o travesseiro da região dos joelhos, ela pode torcer a coluna e ficar com lombalgia. São aquelas dores na região da lombar que pode eventualmente irritar a raiz nervosa ciática. Já quem dorme de barriga para cima, que é o famoso dormir de costas, né? A gente indica um travesseiro de suporte médio, para que o pescoço não fique nem muito inclinado para cima, nem muito para baixo. E para finalizar, para manter a postura, um travesseiro debaixo dos joelhos. Aí ela vai ficar com a postura bem correta durante todo o sono. Pessoas que dormem de barriga para cima e não utilizam um travesseiro abaixo dos joelhos, a lombar ela também não vai descansar. É muito comum quem trabalha no escritório ter fadiga, cansaço na região lombar por dormir com as pernas totalmente esticadas. Já quem dorme de barriga para baixo, de bruços, que é o caso do Eduardo, infelizmente essa é a pior posição para dormir. Mas se a pessoa não consegue mudar de posição, então ela tem que usar um travesseiro bem levinho, bem macio, bem baixo,
para que ele também não force o pescoço nem muito para cima, né, que normalmente é o que acontece com quem dorme nessa posição. Ela não tem um buraco no colchão para respirar, então inevitavelmente ela vai torcer a cabeça 6, 8 horas para dormir. Isso vai gerar um estresse nessa estrutura, gerando contratura e acelerando os desgastes das articulações. Além disso, na hora da escolha, você pode também optar por aquele que goste mais, seja o mais firme ou o mais macio. Só é preciso levar em conta que o ideal é trocar o travesseiro a cada 2 anos e o colchão, pelo menos, a cada 5 anos. Aí pronto, adeus noites mal dormidas. Gente, esse episódio é clássico, né? Agora, difícil é ficar pensando, né? Em que posição você vai dormir, não é mesmo, Alessandra? Mas agora me conta uma coisa. Tem alguma quantidade de sono necessária? Depende da faixa etária, do sexo? Como é que funciona? Bom, a população adulta, na média, vai precisar de em torno de 7 horas e meia de sono. A Associação Americana de Sono, ela orienta que a gente durma pelo menos 7 horas, que isso aumentaria a nossa expectativa de vida. Existem estudos que mostram que quem dorme muito pouco vai viver menos tempo. Bacana. E quanto à questão da idade, isso tem bastante diferença. Por exemplo, um bebê, ele tem que dormir 16, 18 horas. E essa necessidade vai reduzindo com o passar do tempo. Legal. E agora, quais são as consequências para o nosso organismo quando a gente dorme mal, assim? Normalmente, se você passa uma noite, você já percebe que no outro dia vai render menos, né? Entre aspas, a gente chama assim, vai ter mais dificuldade de atenção, concentração, consequentemente de memória. Então, no teu trabalho, você já sente que isso atrapalha bastante. Dormir pouco pode te atrapalhar, em criança vai atrapalhar no aprendizado, no adolescente, pode atrapalhar no aprendizado na escola, pode aumentar a irritabilidade, impaciência, isso no adulto também. Pode contribuir para piorar transtornos de humor, por exemplo, quadros depressivos, pode ser um sintoma e pode ser uma condição que piore o quadro também. Além disso, pode aumentar a chance de quadros infecciosos. Isso é comum a gente referir, passei uma noite, 2, 3, não dormindo bem, agora eu tô com um quadro viral. Né? Isso é bem comum e é real. Tem algumas doenças do sono também muito comuns, que é a questão, por exemplo, da insônia, né? A insônia é uma coisa muito triste, né? Como é que funciona? O que desencadeia a insônia? A insônia tem várias causas, né? Normalmente a gente tem aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, então independente da hora que ela vá se deitar, ela vai ter dificuldade para dormir, né? Isso a gente chama de insônia inicial. E tem aquelas pessoas que têm dificuldade para manter o sono, até pegam facilmente no sono, mas acordam no meio da noite, ou acordam algumas horas depois que iniciaram o sono e não conseguem mais dormir. E no caso da insônia, por exemplo, o que teria que se fazer? Primeiro você vai tentar verificar se é um quadro puro, que a gente pode dizer assim, né? É uma insônia sem outro fator associado. No mundo atual é muito comum estar associado a transtornos de ansiedade, né? Às vezes até a pessoa tem isso episodicamente, tem algum compromisso, alguma situação às vezes até boa. Sim, e aquilo impede que ela... Não, até ontem a gente estava comentando no programa sobre essa questão da ansiedade, né? Que tem sido um problema no mundo todo, e aqui no Brasil a gente não é longe disso, né? Realmente a gente sofre muito com ansiedade. E a questão da apneia do sono? A apneia é, assim... Então, voltando um pouquinho, as duas situações mais comuns de queixas associadas ao sono é a insônia e é a apneia do sono. Mas elas estariam em polos opostos. Normalmente, quem tem apneia, ele vai ter muito sono. É aquela pessoa que tem sono quando dirige, às vezes está comprometendo as suas atividades por ter sonolência excessiva durante o dia. A pessoa dorme e quando ela acorda, ela não tem a sensação de ter tido um sono bom, um sono reparador. Às vezes ele descreve que acorda mais cansado do que quando foi dormir, né? O apneico, ele tem uma alteração na qualidade do sono. E independente da quantidade de sono que ele tenha, ele vai ter queixas diurnas. No insônia, normalmente a gente tem uma redução na quantidade do sono. E tem aquelas pessoas que têm as duas coisas. Tem tanto a insônia quanto a apneia? Tem pessoas que quando dormem, elas despertam porque tem a apneia do sono, e daí por conta da dificuldade de voltar a dormir, ela faz uma insônia de manutenção. Então, a gente pode ter as duas coisas. O que é feito para poder tratar?
Normalmente assim, a gente tem medidas, né, que serão orientadas para todo mundo que tem queixa de qualidade do sono. Nós chamamos de medidas de higiene do sono. Por exemplo, evitar situações que sejam muito estressantes à noite. Às vezes a pessoa tem o hábito de assistir filmes de muita ação, né, e isso pode interferir no sono. Ficar em ambientes com muita iluminação. Tem pessoas que ficam estudando, ficam no computador, no celular até muito tarde, não conseguem, né, parar um pouquinho as suas atividades. Nosso organismo não tem um botãozinho de off, né? Infelizmente, né? Porque às vezes você está estudando ou mesmo você está trabalhando, daí você vai querer dormir, a cabeça parece que não para. E aí onde que tá esse tal botãozinho? Isso, aí tá a dificuldade, bom, né? seria, né, que a gente pudesse, mas não funciona assim. Então muitas vezes você tem que parar as suas atividades algum tempo, e esse tempo pode ser individual para cada pessoa, ficar num ambiente com menos luminosidade, um ambiente calmo, tranquilo. Muitas vezes quem está do lado pode atrapalhar o sono também, se tiver um ronco elevado. Há pessoas que não conseguem dormir porque o companheiro, a companheira roncam. Então a gente tem que estudar o ambiente. Ronco é outro problema, né? É um outro problema muito comum. Pois é. E daí, o que a gente pode fazer, no caso, para resolver isso? Você comentou essa questão de tentar ir desligando para poder ter um bom sono. Só que é inevitável. A gente vai para a cama, o celular tá ali perto, vai querer ver as notificações. Então, o ideal seria qualquer aparelho eletrônico longe da cama. Se possível, né? Se você conseguir trabalhar isso. Hoje em dia tem pessoas que não conseguem. Às vezes a gente encaminha até para terapia, para poder se desligar um pouquinho do celular. Inclusive para terapia. Principalmente por aplicativos de mensagem, né? Escuta um barulhinho, tem que olhar, né? O que chegou, né? Isso é comum. Está se tornando cada vez mais comum. Assim, a orientação é tentar relaxar à noite. Exercícios de relaxamento respiratórios podem ajudar bastante. Atividade física regular é uma coisa que ajuda muito a melhorar a qualidade de sono. Mas essa atividade física, ela deve ser feita logo antes de dormir? Tem alguma indicação quantas horas antes? Normalmente ela tem que ser finalizada algumas horas antes do que se pretende dormir. Pelo menos 2 a 3 horas antes. Isso vai depender, por exemplo, se a pessoa é muito ansiosa, porque ela pode ficar muito ligada depois da atividade, aí precisa fazer em outro horário. Então é individual, mas em geral, finalizando até umas 3 horas antes do que pretende dormir, já é o suficiente. E agora, quanto ao quarto? Tem gente que gosta mais iluminado, tem gente que gosta bem escurinho. Tem alguma influência no sono? Pode ter, porque a luminosidade ela pode interferir na produção da melatonina, que é um hormônio que nos ajuda a dormir melhor. Então, o ideal é que seja mais escuro. Mais escuro. Quanto mais escuro, melhor para te poder... Isso para a grande maioria das pessoas. Às vezes as pessoas têm alguma ansiedade, alguma situação, né, associada, pânico, que não permite que o escuro seja, né? Legal. Então você tem que avaliar caso a caso. Sim. E tem alguma indicação de um período que tu pode ficar na cama para pegar o sono? Por exemplo, tem vezes que a gente fica enrolando, quando vê já passaram-se 30 minutos que você tá ali tentando dormir. Tem algum tempo assim? O que se deve fazer nesse caso? Na verdade, assim, isso pode ser uma situação que pode aumentar a tua ansiedade com relação a dormir, né? Que você tem que estar bem no outro dia, tem que trabalhar e fica ali, olha a hora e o sono não vem. Então, normalmente, não ficar na cama muito tempo esperando o sono. Até 30 minutos seria um tempo que a gente considera meio limite. Se não vem o sono, levanta, vai fazer uma leitura com uma luz indireta, tenta fazer algo calmo, vai fazer um exercício de relaxamento respiratório, tenta fazer outra atividade para esperar o sono vir e tentar novamente dormir. Legal, Alessandra. Tá aí. Estão aí boas dicas para você aí de casa ter uma ótima noite de sono. Muito obrigada, por ter vindo aqui no programa. E agora a gente vai para um rápido intervalo.